Olá a todos. Muito obrigado por ter vocês comigo aqui novamente. Tenha um ótimo dia aí. Desejo um ótimo dia a todos, uma ótima quarta-feira. Meus amigos, se vocês gostarem desse vídeo, né, como sempre, deixe seu like. Se você gostar dos meus conteúdos, sinta-se à vontade para se inscrever no meu canal, se você quiser. Indique esse vídeo aí para algum colega, algum amigo aí que se interessa por esses assuntos, tá? Hoje eu queria fazer uma discussão breve sobre um assunto interessante, intrigante e misterioso, que é sobre a questão de vida após a morte, né? Vida após morte. Isso aqui parece que é uma série, né? Uma imagem aí que eu peguei uma capa de fundo de uma série. Eu não quero falar sobre a série, tá? Não é o foco do vídeo é falar sobre o assunto em si, que é a questão da vida após a morte. Bom, a gente sabe que esse conceito de vida após a morte, né? Ele, ele é muito apresentado, né? Em culturas religiosas, né? Então a gente vê que isso é um pensamento muito difundido, principalmente no meio religioso. É muito comum que pessoas religiosas acreditem que há uma vida após a morte. Ou seja, eles acreditam, como eu também acreditei durante boa parte da minha vida. Durante boa parte da minha vida eu também acreditei em Deus, acreditei em Jesus Cristo. Hoje eu já não penso mais assim, tá? Porém, durante boa parte da minha vida eu também acreditei em vida após a morte. Hoje, com um olhar mais racional e um pouco cético, eu tento ver essas questões de uma forma bem honesta. Eu admito que eu não sei nada sobre vida após a morte. Não sei nada, tá entendendo? Nem hoje como um ateu e nem antigamente quando acreditava em Deus, tá? Ou seja, a pessoa que acha que vai pro céu ou aqueles que fizeram o mal vão pro inferno após a morte, isso não são fatos. Por que não são fatos? Porque não dá para se verificar. Você apenas acredita, você tem fé, você não sabe que as coisas são assim. Ou seja, acreditar e saber são coisas totalmente diferentes. Tá entendendo? Então, geralmente as pessoas atribuem esse conceito de vida após a morte e tentam atribuir a sua crença, tentam encaixar dentro do seu sistema de crenças religioso. Por exemplo, uma pessoa devota à Bíblia, ela vai ter um ponto de vista específico sobre a questão da vida após a morte. Uma pessoa que é hinduísta, né, os hindus, eles vão ter uma visão diferente. Tá entendendo? Já pessoas de outras religiões e mitologias vão ter um conceito totalmente diferente de vida após a morte. Ou seja, cada religião, cada pensamento religioso, né, cada conceito religioso aborda esse assunto sobre perspectivas diferentes. Tá entendendo? Nunca é o mesmo pensamento, sempre vai haver divergências. E as religiões, elas discordam mais uma da outra do que concordam, se vocês forem parar pra pensar. Claro que concordam em algumas coisas, muitas coisas, mas parece que elas discordam mais. Então, o meu intuito com esse vídeo é fazer o público aqui do canal pensar. Eu quero um público pensante. A minha ideia sempre foi essa, sempre construir um público pensante. Então gostaria de convidar vocês a pensar sobre essa questão. E a gente precisa analisar o seguinte, que tudo que a gente acha que sabe, ou que a gente acredita sobre a vida após a morte, tudo isso são coisas que se restringem apenas à nossa crença, à nossa fé pessoal. Por exemplo, você tem fé que existe vida após a morte, mas a gente de fato não sabe se tem vida após a morte. A gente não sabe, a gente não tem a menor certeza disso. Ou seja, eu penso que isso aqui é uma hipótese inverificável. A ciência estuda isso há muito tempo, né? Há muitos anos, né? Muitas décadas. E de acordo com a ciência, quando o cérebro para de funcionar, quando as funções neurais do cérebro, quando o sistema nervoso e todas as funções físicas param de funcionar, aquilo ali já é considerado como morte, né? Então a pessoa morre e não há a menor evidência de que há vida após a morte. Por quê? Primeiro porque não é possível, não é garantido que quando você morrer, você vai poder voltar aqui no corpo físico e dizer assim para as pessoas: olha galera, eu morri, mas eu acabei de voltar e acabo de trazer novidades e digo sim, confirmo que existe vida após a morte, caramba. Não, não é possível você fazer isso. Ou seja, nenhuma pessoa que morreu, que faleceu, pôde voltar à vida ou consegue voltar à vida de alguma forma, consegue voltar da morte para a vida e nos dizer como é. Ou seja, ninguém morre e pode voltar para dizer como é que é lá, tá entendendo? Então, tipo assim, são coisas, né, que não dá para se verificar, não dá para estudar, tá entendendo? Não dá para ter a menor evidência. Então, eu quero te levar ao raciocínio de que tudo que a gente acha saber, ou tudo que a gente sabe, entre aspas, ou pensa saber ou acredita, tudo isso se baseia à nossa fé. Ou seja, você tem fé que as coisas são assim, mas você não tem certeza, você não sabe. Tá entendendo? Se a gente for olhar de uma maneira lógica e racional, é a conclusão mais palpável a se chegar, que a gente não sabe de nada.
Todas essas questões são especulativas. Tá entendendo? Você tem fé, cara. No campo da fé você acredita que as coisas sejam assim. Eu não quero discutir fé, eu tô discutindo isso de um ponto de vista mais lógico e mais realista. Ou seja, a conclusão mais honesta é se chegar aqui, pô, eu não sei nada sobre vida após a morte. Eu, Lucas, eu não sei nada, cara. Eu não sei nada e também não tenho certeza se há vida após a morte. E se caso houver, nós não sabemos o que vai acontecer. Tá entendendo? Então a gente tem medo do desconhecido. Muitos de nós temos medo da morte. É normal do ser humano ter medo do desconhecido. Portanto, como a gente tem medo do desconhecido, a gente não sabe se essa aqui é a única vida que nós temos. E depois que a gente morre, a gente nunca mais vai existir, vai passar a nunca mais existir. Tá entendendo? Porque é confortável, é confortante a gente acreditar o seguinte: caramba, se eu perdi um parente, se eu perdi um ente querido, eu vou encontrar com ele na próxima vida. Ou seja, você acreditar nisso e pensar as coisas, a realidade à sua volta dessa forma é muito mais confortante. O fardo vai ser bem menor, tá entendendo? Do que você pensar assim: caramba, se eu perder um ente querido, como eu só tenho essa vida e não tenho uma vida após a morte, eu nunca mais vou ver esse ente querido e depois que eu morrer, tipo assim, é o fim da linha. Não tem nada após isso aqui. São duas possibilidades, mas uma tá mais perto da realidade do que outra. Qual é? Que a gente morre e tipo assim, acabou, é escuridão, deixa de existir. Não é garantido que tenha uma vida após a morte. O que as religiões pensam sobre isso, o que cada religião pensa, o que o cristianismo, o islamismo, o judaísmo e todas as outras religiões politeístas ou que tem algum conceito de vida após a morte, né, boa parte delas tem, tudo que eles dizem, tudo que eles nos mostram, nos apresentam, nada disso é palpável no mundo real, né? A gente não pode garantir que as coisas sejam dessa forma, tá entendendo? Então por isso que eu falo que é tudo especulativo e tudo se restringe à crença humana, tudo se restringe ao senso comum humano, às crenças humanas, à cultura de cada pessoa, tá entendendo? Isso vai depender de uma série de fatores. Então é isso, espero que vocês todos tenham entendido o meu raciocínio, tá? Não sei se é necessário estender esse vídeo mais do que isso, tá? Acho que, tipo assim, tudo que eu queria falar eu já falei, mas é isso, galera, eu não acredito em vida após a morte. Por quê? Porque pra mim não tem nenhuma evidência. Se eu tiver que acreditar nisso, eu vou ter que estar apelando pra fé. Se eu tiver que ter fé, fé não é certeza, não é porque você tem fé em algo que aquilo ali é fato, que você tem certeza que as coisas são assim. Tá entendendo? São coisas totalmente distintas. Saber e acreditar são coisas diferentes. Tá entendendo, galera? Vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que, sei lá, vamos supor que eu tô vendo um jogo aí de futebol, Flamengo e Corinthians. Aí vamos supor que, sei lá, é pênalti pro Flamengo, o juiz não marca o pênalti. Eu, na minha concepção limitada, eu vou dizer o seguinte: pô, eu acredito que o juiz está roubando a favor do Corinthians por não ter dado o pênalti pro Flamengo. Mas eu tenho certeza disso? Não, eu não sei se realmente as coisas são assim, mas eu acredito, tá entendendo? Bom, eu tô citando isso aqui só como exemplo, tá? Só uma analogia para vocês entenderem o raciocínio, para nortear a nossa linha de raciocínio. Então por achar injustificável o juiz não ter dado pênalti pro Flamengo contra o Corinthians, eu vou presumir o seguinte: pô, esse jogo tá sendo roubado, o juiz foi comprado. Mas eu tenho alguma garantia, eu tenho alguma prova real? Tem como eu ter certeza de fato que o juiz tá roubando? Não tem, cara. Ou seja, eu acredito, não é porque eu acredito que significa que eu sei, eu tenho certeza. Certo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acredito, eu presumo, mas não dá pra eu ter certeza absoluta que as coisas são assim. Por quê? Porque primeiro, eu não tô lá pra ver. Eu não sei se realmente existe um esquema entre a CBF e algum juiz que quis manipular um resultado de um jogo específico e decidiu não dar pênalti pro time adversário contra o Corinthians. Eu não sei. Então, galera, como eu não sei, tipo assim, como é que eu posso afirmar com tanta certeza? Basta eu acreditar e teorizar. Eu posso teorizar sobre uma coisa, mas isso não significa que eu tenha certeza palpável dela. Tá entendendo? Uma certeza absoluta e inquestionável. Tá entendendo? Bom, então é isso. Espero que eu tenha sido claro. Espero que o raciocínio aí tenha sido esclarecido. Tá? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos aí pela paciência, pela atenção. Por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.